Pessoal, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pela participação nesse quarto encontro do 14º ciclo de palestras em ciência animal. E na tarde de hoje nós temos 3 convidados. Eu gostaria de agradecê-los pela participação, pela presença, agradecer a todos que estão aqui prestigiando o nosso ciclo e quero deixar o meu convite para vocês colocarem as suas questões, suas dúvidas no chat, que no final das apresentações eu direcionarei aos palestrantes. Muito obrigada. E a primeira palestra de hoje é do mestrando Stanley Soares Costa, a quem eu passo a palavra. Boa apresentação, Stanley. Obrigado, professora. Boa tarde a todos. Eu sou o Stanley, sou médico veterinário, formado pela Universidade Franca. Atualmente eu sou mestrando num programa de pós-graduação em ciência animal, aqui da Universidade Franca, e eu tenho como orientador o professor Dr. Rafael Paramos. Eu trabalho num centro de pesquisa aqui em Franca, no Science Vet, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a toxoplasmose. Essa é uma doença que tem muita coisa para se falar sobre ela, mas eu vou tentar resumir um pouquinho por conta do tempo. Bom, antes eu já peço para vocês que eu estou meio gripado, então minha voz está um pouco falha. Deixa eu só ver como é que eu tiro. Bom, a toxoplasmose ela é uma doença causada pelo Toxoplasma gondii e ele é comum no meio ambiente. E ele é responsável pela coccidiose de gatos e felinos silvestres e é uma zoonose de grande importância na saúde pública. Afeta mais de 200 espécies de animais, entre mamíferos e aves, e é comum em animais de produção, ovinos, suínos, coelhos. Já bovinos, equinos e os búfalos têm uma menor prevalência. A importância dessa doença, né? Então, ela está entre as 10 principais agentes, né, transmissores, transmitidos pela ingestão de alimentos contaminados no mundo, e estima-se que pelo menos 50% da população humana adulta já teve contato com o agente, mas apenas 1% apresenta os sintomas. Ou seja, essa é uma doença de alta prevalência sorológica, mas de baixa incidência sintomatológica. É uma infecção oportunista e ela se manifesta ainda com mais gravidade em pacientes imunodeprimidos. E ela tem uma alta mortalidade em animais domésticos, né? Então causa aí prejuízos econômicos. Isso um pouquinho de história. Ela foi isolada inicialmente de um roedor africano na França, descrito na França em 1908, e nessa mesma época, em São Paulo, Splendor isolou esse mesmo agente em coelhos. E o primeiro caso em humanos foi descrito em 1937. Sabia-se, então, que essa doença ela podia ser transmitida pelo consumo de carne crua ou mal passada. Mas como explicar essa alta incidência nos animais herbívoros, né? Então, eles sabiam que podia passar pela carne, mas e os animais que não se alimentavam, que não eram carnívoros? Então, em 1969, foi demonstrado que os felinos podiam eliminar os oocistos pelas fezes. E só em 1970 que o ciclo do parasita foi totalmente estabelecido por Dubey e colaboradores. Então, um pouquinho do ciclo. É um ciclo bem longo, mas eu vou tentar dar uma resumidinha. Então, um animal infectado, né, o gato, que ele é o hospedeiro definitivo, ele infectado, ele vai eliminar os oocistos não esporulados nas fezes. Esses oocistos não esporulados, no ambiente, eles vão esporular. Então, essa esperogonia, ele ocorre no meio ambiente entre 1 a 5 dias. E esses oocistos esporulados, eles podem sobreviver por longos períodos de tempo em condições moderadas de temperatura e umidade. Então, solo úmido, pastagem, jardins, areia úmida, tá? Ele se comporta muito bem nesses lugares. E eles podem ser também mecanicamente transmitidos por baratas, moscas, besouros e outros insetos, né? E também sobreviver por longos períodos em vegetais e frutas. Então, o hospedeiro intermediário, que no caso aqui são os animais domésticos, né, em especial a cabra, a ovelha, os suínos, as aves,
eles vão se contaminar ingerindo esse oocisto esporulado. Cada oocisto esporulado, ele tem 2 esporocistos e cada um deles com 4 esporozoítos. Então, eles ingerem esse esporocisto através do alimento ou de água contaminada, e esses oocisto esporulado, ele vai invadir o epitélio intestinal e vários outros tipos de células, particularmente as células mononucleares, né? E vai ocorrer, então, a multiplicação por reprodução assexuada. E aí vai ter a formação dos taquizoítos. A disseminação desses taquizoítos, ele vai se dar por via sanguínea ou por via linfática. E os taquizoítos vão invadir principalmente aí tecido muscular e cérebro, né? Mas também podem invadir as vísceras. E aí a gente caracteriza essa como uma fase aguda da doença, né? Então, e é nesse mesmo momento que ocorre a transmissão vertical, que é quando passa esses taquizoídos, eles conseguem atravessar a barreira placentária e contaminar o feto, infectar o feto. Uma vez já que esses taquizoídos, eles estão nos tecidos, né, vai coincidir, então, agora com a resposta imunológica do animal. Então, agora ele vai formar um cisto, e esses taquizoítos vão se formar em bradizoítos, tá? Então, vai formar um cisto cheio de bradizoítos, e esses cistos, né, eles permanecem viáveis por muitos anos, protegido da resposta imunológica. Então, a resposta imune, ela não é capaz de eliminar esse cisto. Então, pacientes, né, animais, pessoas imunodeprimidas, esse cisto ele pode se romper e os bradizoítos vão adquirir de novo, as características invasivas de um taquizoíto, e então vai ocorrer a disseminação fatal desse parasita. Bom, então aqui os herbívoros, né, eles vão se contaminar comendo os esporozoítos, ingerindo aqui através de alimentação, na pastagem ou no coxo, em água contaminada. Humanos vão se contaminar também ingerindo alimentos ou água contaminada, e os carnívoros, no caso cães e gatos, vão se contaminar ingerindo tecidos que contêm esse cisto, né? Os humanos também podem contaminar ingerindo tecidos que contêm o cisto. Então, depois que um gato ele ingeriu aqui, por exemplo, ele ingeriu um roedor contaminado, ele consegue fazer a parte de reprodução sexuada também, então por isso que ele consegue eliminar os oocistos não esporulados. Então, mais uma vez que o gato ele se infecta, ele vai transmitir aí, ele vai eliminar os oocistos até umas 2 semanas. Depois, ele passa se ele for reinfectado, ele já não consegue mais eliminar os oocistos. No ciclo evolutivo do Toxoplasma gondii, ele se apresenta de 3 formas principais, que são os taquizoítos, né, que tem uma rápida multiplicação, que a gente caracteriza como uma fase aguda da infecção. Os bradizoítos, localizados aí dentro dos cistos teciduais, né, principalmente dentro do cérebro, que é a fase crônica da infecção. E os esporozoítos, que são eliminados nas fezes dos felídeos. Então, primeiro ele é eliminado o oocisto não esporulado, e no ambiente ele vai virar um oocisto esporulado com 2 esporócitos dentro, com 4 taquizoítos dentro dele. Sintomas. Então, os sintomas nos animais, eles podem ser bem variados, mas, no geral, febre, prostração, linfodenomegalia, pneumonia, encefalite, convulsões, aborto, são os sintomas que mais aparecem. Cães com sinomose ou gatos com aleishmania felina têm uma maior predisposição a desenvolver a toxoplasmose. Ovinos, caprinos e suínos, o principal sintoma deles são os transtornos reprodutivos, né? Então, os abortos, ou má formação, ou crias fracas, né? Bovinos, equinos e os bubalinos, raramente são encontrados casos clínicos de toxoplasmose. Os sintomas nos humanos, eles podem ser assintomáticos ou ter sintomas leves, até generalizados e extremamente graves, né? Principalmente pessoas imunodeprimidas, pessoas com tumores, pessoas em tratamento de quimioterapia ou portadoras do HIV.
Então, esse cisto do Toxoplasma gondii, ele persiste por um período indefinido nesse tipo de paciente, que a qualquer momento, né, conforme a imunidade desse paciente baixar muito, a toxoplasmose pode desenvolver e ele pode virar óbito. Podem ser observados no geral: febre, linfonodomegalia, diarreia, pneumonia, miocardite, miosite intensa, também apresenta dores articulares, hepatite, encefalite e erupções na pele. Como são sintomas bem gerais, né, que podem persistir por até um mês, é sempre importante realizar os diagnósticos diferenciais. A inflamação na retina é a lesão mais frequente encontrada nos humanos e de 30% a 60% dos pacientes que são cometidos, ocorre a perda progressiva da visão e algumas vezes chegando até a cegueira. Em crianças, né, essa doença ela pode ser congênita, então ela pode ser congênita ou adquirida, e ela pode, em maioria dos casos, elas vão apresentar problemas oculares, né, 53% delas, mas elas também podem nascer com hidrocefalia, né, alguma malformação, mas 53% delas apresentam os problemas oculares. Então, por isso que é muito importante o acompanhamento pré-natal dessa gestante. Diagnóstico, né? É um difícil diagnóstico porque pode ocorrer vários sinais clínicos, né? E é sempre importante, então, fazer a confirmação com os exames laboratoriais. Coletar sangue, líquido cefalorraquidiano, saliva, secreção nasal e ocular, que são empregados aí para confirmar a toxoplasmose. Os testes sorológicos são os mais utilizados, né, para identificar os anticorpos, auxiliando, então, na diferenciação da fase da infecção. Então, a imunofluorescência indireta é bastante utilizada e o teste ELISA também é muito utilizado, porque no teste ELISA você consegue ver se é uma infecção latente ou se está numa infecção recente. A prevenção. Então, essa é uma doença de difícil controle, porque esse parasita, ele tem uma alta capacidade de se adaptar em ambientes rurais ou urbanos, então proporcionando aí a manutenção do ciclo de vida dele, aumentando a chance de infecção de humanos e animais. A contaminação por via oral, ela é o que mais acontece é a contaminação por via oral. Então, sempre evitar o consumo de carnes cruas, né, carne suína crua, ovina, caprina, ou carne de caça, né, crua ou mal cozida, e a ingestão de leite não pasteurizado, de vegetais mal higienizados e também de água não tratada. O uso de luvas na avaliação clínica dos animais ou qualquer outro procedimento, usar luvas na limpeza de ambientes, né, para evitar o contato aí com as fezes, usar EPIs para o recolhimento de animais errantes. E, sempre importante, a consulta prévia com o veterinário antes de incluir o animal no convívio com a família. Gato sadio, castrado, vermifugado e devidamente assistido pelo profissional veterinário, a chance dele desenvolver toxoplasmose é muito baixa, né? E também, com prevenção, é restringir a felídeos, né, no convívio de animais de produção, principalmente não deixar esses animais em contato com bebedouros e comedouros. Existe uma vacina no Reino Unido e na França, que foi desenvolvida para ovinos, que apresentou eficácia para suínos, mas ela não é regulamentada para o Brasil. Muito importante o pré-natal de mulheres gestantes, né? Hoje o exame de toxoplasmose ele é obrigatório. E as pessoas com imunodeficiência, a prevenção pode ser necessária com o uso de medicação, então dependendo aí da análise individual de cada caso. Então, por isso é importante as pessoas imunodeprimidas terem um acompanhamento com o médico regularmente. O tratamento. Então, baseia-se em coccidiostáticos, né, que vai dificultar a multiplicação do parasita. Então, ele vai agir ali na fase do taquizoíto, no momento em que eles estão livres, mas ele não elimina a infecção crônica. Então, depois que já formou o cisto, esse remédio não faz mais efeito. A clindamicina, ela também reduz a eliminação de oocisto pelos gatos,
mas ela também não elimina a doença. A prednisona, ela é muito utilizada nos casos de uveíte, e a perimitamina, associada à sulfadiazina em humanos, também vai agir só na fase aguda, né, na fase em que está presente os taquizorídeos. E um cuidado especial porque ela é tóxica para gatos. Mas a toxoplasmose, ela é uma doença ocupacional? Pelo veterinário, né, pelo profissional que trabalha com os animais, está em contato direto, ou pessoas que trabalham no laboratório, elas têm uma maior predisposição à toxoplasmose, a adquirir? Então, coloquei aqui 2 trabalhos que falam um pouquinho sobre isso, e os 2 chegaram à conclusão de que não. Não houve uma diferença de pessoas que trabalham no laboratório ou que trabalham diretamente com os animais, não há essa relação de toxoplasmose. Tá? O cuidado, então, a prevenção, ele é um dever do profissional da saúde. Então, um profissional que ele tem o cuidado, ele se previne, ele se cuida, a chance de adquirir a toxoplasmose é muito baixa, ou basicamente nula. Tem também, aproveitando aqui, tem vários trabalhos falando sobre a toxoplasmose, tem um da Índia que fala sobre os acidentes de trânsito, que eles correlacionaram a toxoplasmose com acidente de trânsito, e foi visto que sim, pessoas que que deram positivo nos testes, né, eles sofreram mais acidente. Então, eles pegaram um estudo lá, os casos de acidente que tiveram no trânsito, e as pessoas, a maior parte dos casos foram pessoas que foram positivas para o toxoplasma. E os gatos, eles são um fator de risco para os humanos? Então, sabe que eles eliminam aí o oocisto e a perpetuação da doença no meio ambiente. Mas esse oocisto, ele tem que estar esporulado, né, para se tornar infectante, e esse processo leva de 1 a 5 dias. Os oocistos são excretados por apenas 1 a 2 semanas, e provavelmente menos por cento da população felina, em algum determinado momento, deve estar excretando oocistos, mas eles não voltam a excretar quando reinfectados. E por causa do hábito de limpeza deles, né, o material fecal ele não é encontrado na pelagem e de gatos clinicamente normais. Então, sendo assim, a possibilidade de transmissão para os seres humanos pelo ato de tocar ou acariciar um gato, ela é mínima ou inexistente. Tá? A gente só tem que tomar alguns cuidados, né? Nós só temos que tomar alguns cuidados. Não alimentar gatos com carne crua ou mal cozida. Manter os gatos sempre dentro de casa, né? Então, para impedir eles de caça. E trocar as caixas de areia dos gatos diariamente. Ou seja, sempre que tiver um animal, a posse responsável. Então, manter esse animal bem cuidado, vermifugado, não deixar ele em contato com rua, né? Com outros animais, a caça. Tá? Então, mantendo o animal dentro de casa, ele não oferece risco nenhum para os humanos. Bom, era isso. Quero agradecer o programa de pós-graduação em Ciência Animal, ao meu orientador, Rafael Paranhos, a todos os professores da pós, né? A Unifran, a CAPES e a ScienceVet. Aqui estão os meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, tá? Estou à disposição. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, Stanley, pela apresentação. Agora eu convido a mestranda Júlia Maria Dilda Campos. Eu acho que agora foi. Certo? Certo. Boa apresentação. Bom. Boa tarde. Hoje a minha apresentação é sobre dor crônica em cães e gatos, principalmente, e eu vou discutir algumas novas técnicas e quais são os desafios dessas novas técnicas para o controle de dor crônica. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia Maria Dilda Campos, eu sou médica veterinária formada na Universidade Federal do Mato Grosso, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Ciência Animal na Universidade de Franca, e a minha orientadora é a professora doutora Fernanda Gozoen Gonçalves Dias. Bom, primeiro a gente precisa saber e considerar o que é dor. Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável. Desculpa, gente, estou com um problema no meu slide.
desagradável associada com lesão tecidual real ou potencial ou descrita em termos desse tipo de lesão. Essa é a Clarice Lispector, para quem estuda dor, é uma frase bastante comum, mas o que isso quer dizer? Significa que a dor ela é individual, ela depende da experiência emocional e do fator que está causando dor nesse paciente. Então, a gente tem que sempre avaliar o que está acontecendo, como causou e qual é o histórico desse animal ou pessoa. Então, a gente classifica a dor como aguda ou crônica. Para distinguir, na verdade, não tem uma distinção clara, porque elas flutuam. Em alguns momentos a dor é aguda e ela cronifica, em alguns momentos a dor crônica ela agudiza. Mas, tradicionalmente, considera-se dor crônica uma dor que ela persiste por mais de 3 meses. Então, para classificar a dor aguda, a gente considera uma dor que ela tem como mecanismo a proteção, minimizar a lesão e tem uma resposta adaptativa àquele estímulo. É um efeito primário a partir de um ponto doloroso. Então, ela dura normalmente o período de cicatrização ou o estímulo nocivo. Pode ser remoção da pata por um espinho, pode ser uma queimadura, uma resposta a um processo inflamatório, mas ela passa por todos esses processos e ela não continua. A dor crônica, ela já é considerada um estado de doença, além do período de cura. Então, o paciente ele começa a apresentar o que a gente chama de alodinia e hiperalgesia. A alodinia é uma sensação quando um estímulo não doloroso, ele causa uma resposta dolorosa, uma vocalização, uma remoção de membro, um estímulo não doloroso, só de encostar, por exemplo, ou passar um vento sobre alguma ferida, ou se movimentar causa dor. E a hiperalgesia é uma resposta exagerada a um estímulo. Então, se o estímulo seria um espinho, só remover o membro, ele tem uma vocalização, ele tem uma expressão muito maior aquele estímulo de dor. E quando o paciente tem dor crônica, a gente tem que tratar multimodal, que é você associar várias técnicas, medicamentos, para que essa dor reduza. Na maioria das vezes, a gente não consegue tratar ela 100%, porque ela já passa a ser uma lesão, uma doença, tá? Mas, normalmente, a gente consegue tratar quando a dor crônica se torna aguda, que é a agudização da dor crônica. O foco principal desses pacientes com dor crônica é a qualidade de vida. A gente precisa melhorar a qualidade de vida desse paciente. A gente não vai conseguir abolir o estímulo doloroso, porque ele não existe, ele é uma lesão mais crônica, mas a gente vai melhorar a vida desse paciente. Então, primeiro a gente precisa identificar a dor. Identificando a dor a partir de observação de postura, se o animal muda uma postura, se ele tem mudança do comportamento, se ele se limpa mais, se ele lambe mais no local, se ele não está fazendo a sua higienização, se ele tem vocalização, e a gente sempre pede ajuda do tutor. É uma necessidade desse cuidado ativo, porque na maioria das vezes a dor crônica ela vem por sinais mais delicados, eles são sinais mais silenciosos. Ele só aparece muito gritante quando tem essa agudização. Então, a gente pede vídeos, fotos para os tutores. Aqui, a primeira imagem é um exemplo de dor aguda. Então, eu coloquei 2 imagens de um gatinho, o gatinho em A e B. É um gatinho antes de um procedimento de limpeza dos dentes e o gatinho em B pós esse procedimento. A postura desse gatinho em A, a gente consegue ver que ele está retraído com as patinhas, mas ele está alerta, os bigodinhos estão mais relaxados, a orelhinha está em pé, ele está assustado, mas não aparenta uma postura de dor. Em B, ele já está com os olhinhos fechados, o bigodinho dele, né, as treliças estão mais murchinhas, ele está mais fechadinho, isso normalmente é um comportamento de dor, tá? Isso é para dor aguda, a dor crônica agudizada, ela fica assim também. Já esse gatinho dessa outra imagem, de A e B, a gente consegue ver que ele tem uma expressão mais relaxada, mas ele está hiperflexionando a patinha, ele tem a propriocepção desse membro anterior. E aí você consegue ver que tanto quando ele anda observando pela frente ou por trás, ele continua arrastando essa patinha. Significa que ele já tem uma acomodação dessa dor, mas ele não muda essa postura. Isso já é uma caracterização de dor crônica. Desse cãozinho, o histórico é que ele não apresentava dor, ele não apresentava claudicação, mas a gente consegue ver pela imagem que ele tem uma diferença na distribuição de musculatura. Então, uma perna ela tem menos musculatura do que a outra, isso por atrofia desse estímulo, e o pezinho direito desse paciente está direcionado mais lateralmente, talvez para compensar um desgaste de quadril ou algo do gênero. Também é sinal de dor crônica. A gente precisa identificar essa dor a partir de métricas também. Então, a gente usa escala visual quando é aguda. Então,
avalia o comportamento do animal, identificado pela raça. Algumas raças têm, raças e espécies têm características diferentes de comportamento. O histórico desse animal, se ele já tem uma doença crônica, se ele já mostrava algum sinal antes. E os questionários que são aplicados para os tutores. Aqui tem um questionário comportamento canino, inventário de apresentação canina de dor, que é da Universidade da Pensilvânia, e medidas de resultados específicos do cliente, ele é para felinos, da Universidade da Carolina do Norte. São 2 questionários mais utilizados para dor crônica, que a gente pergunta para o tutor como ele classifica a dor desse paciente. Então, mais uma vez, a gente precisa ter os tutores ativos nesse cuidado para a gente monitorar a dor desse paciente. Um teste sensorial que a gente utiliza bastante é o teste sensorial de ferramenta de Von Frey. Ele é mais utilizado em pesquisa, porque ele coloca um limiar de dor para esse paciente. É uma agulha que passa um estímulo por pressão, é um aparelhinho que ele vai, a partir dessa agulha, medir a quantidade de pressão e o tempo que o animal demora para remover o membro a partir desse estímulo. A partir do momento que ele remove esse membro, essa quantidade de pressão e tempo é medida como a curva, o limite inicial de dor desse paciente. Então, a gente tem uma característica mais individual para a gente identificar a dor desse paciente. Em estudo, a gente ainda assim tem que pensar se o paciente tem a doença primária, como eu já havia falado, qual o foco doloroso e a expectativa dolorosa. Existem vários estudos que a gente já mostra quais são as expectativas dolorosas de determinado procedimento, de determinada condição clínica, e aqui eu coloquei uma lista. Eu vou dar um zoom para vocês, mas ele classifica em dor severa, moderada, moderada severa e dor simples. A dor severa, a excruciante, a gente consegue dar o exemplo de câncer ósseo, neuropatias, inflamações, peritonite, fascite. A gente consegue ver meningite também e alguns queimaduras, por exemplo, são dores de severa excruciante. Por que a gente tem que considerar isso? Para escolher o melhor tratamento, a melhor técnica para adequar a dor desse paciente. Quando a gente fala de dor moderada, moderada severa, a gente consegue ver artrite imunomediada, estomatites. Então, os gatinhos que têm complexo estomatite felina, né, pacientes que têm FIV e FeLV, eles vão ter essas lesõezinhas de boca, já são lesões crônicas, cistites crônicas, osteoartrites, então são todas condições crônicas, e elas estão na mesma característica, na mesma linha, né, de dor que a artroscopia, por exemplo, que é um procedimento cirúrgico invasivo. Então, isso tem que ser considerado para esses pacientes. O tratamento convencional é um tratamento multimodal, e isso a gente não vai mudar. Então, mas a gente precisa falar dos prós e contras. Os anti-inflamatórios, eles inibem COX, mas eles têm efeitos gastrointestinais e renais em uso crônico. Os corticoides são anti-inflamatórios e imunossupressores excelentes, são ótimos para pacientes que têm doenças autoimunes, mas eles têm efeitos hormonais, cardíacos, renais em uso crônico. Os opioides e antidepressivos, eles são mais utilizados quando o paciente tem dor aguda ou a dor crônica agudizada, porque os analgésicos são mais potentes e eles têm baixa biodisponibilidade oral. Então, ele deve ser usado de forma mais concisa em situações específicas e considerar a dependência química do paciente. A reabilitação física, que é um clássico, acupuntura, fisioterapia, laser terapia, hidroterapia, eles são muito utilizados, mas eles isoladamente eles têm pouco efeito. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar dos novos tratamentos, porque esses tratamentos eles são válidos, mas nós ainda lançamos muito mão dos alopáticos, dos anti-inflamatórios, dos corticoides, para tratar esses pacientes, mas a gente quer uma melhor qualidade de vida e uma longevidade para esses pacientes. Então, quando eu falo de tratamentos novos, eu começo pelas dietas e nutracêuticos. Não é nenhuma novidade que a alimentação ajuda esses pacientes. Mas em 2022, teve um estudo que o score corporal desse paciente, ele influencia na dor crônica. Então, o paciente que ele é mais magro, que ele está mais dentro do score saudável para ele tem menos efeitos inflamatórios crônicos e uma melhora nessa condição. A suplementação com endocannabinoides orais, o exemplo do estudo de 2021 é a palmitoiletanolamina, mais conhecida como PEA, é um componente ácido graxo originado de ovos, amendoim e soja, que ele tem o efeito de diminuir dores neuropáticas e diminuir inflamações crônicas.
Então, ele também pode ser usado junto com a alimentação. No caso, é um nutracêutico. E não posso deixar de falar dos extratos de própolis, da própolis verde, vermelha, marrom, que os estudos mais atuais, incluindo os meus estudos, mostram o efeito anti-inflamatório isolado ou associado do extrato de própolis. E a aplicação do própolis, ela pode ser junto com a alimentação, ela pode ser até tópica, dependendo do tipo de lesão. As aplicações intraarticulares, elas também não são novidade, tá? Mas o que está sendo aplicado é diferente e tem sido novidade nesse meio. O plasma rico em plaquetas, ele já era aplicado, mas atualmente a gente tem selecionado os fatores de crescimento neuronal dentro desse plasma rico em fator de crescimento, assim como ácido hialurônico e ozônio. A gente vai remover uma amostra sanguínea do paciente, centrifugar e vai ficar separado o plasma. Aqui tem uma barrinha amarela nessa amostra sanguínea, que é o plasma rico em fator de crescimento, plasma rico em plaquetas. Esse plasma rico em plaquetas vai ser aplicado e ele tem um efeito anti-inflamatório, de melhora de vascularização local. E o estudo de 2021 mostrou que no período de 12 meses, o que melhor tem efeito crônico, né, a melhor ação por mais tempo, é a aplicação do plasma rico em fator de crescimento. A ozonioterapia, que também faz parte do meu estudo, também é uma novidade no tratamento de dor crônica. Não é uma novidade a ozonioterapia para cicatrização, para controle de infecções, mas ela tem sido utilizada com o seu papel anti-inflamatório. E o bacana da ozonioterapia é que ela pode ser aplicada em várias formas. Aqui um exemplo é uma aplicação paravertebral de mistura de gases, O3 e O2, diminuindo a inflamação desse paciente. Ela pode ser aplicada também intrarretal, mesmo que seja para uma dor articular, ela tem efeito intrarretal também anti-inflamatório por absorção de mucosa. E para os pacientes com estomatite, como por exemplo os gatinhos, né, que tem o complexo gengivite-estomatite, ela pode ser usada na forma de soro ozonizado, água ozonizada e aplicação em pequenas quantidades de óleo ozonizado. A autohemoterapia, ela tem alguns efeitos anti-inflamatórios, mas na maioria das vezes ela tem esse bom efeito associado à acupuntura. Bom, agora eu vou falar das estrelinhas, né, dos canabinoides, são os mais famosos atualmente. E a gente fala dos endocannabinoides, fitocannabinoides e canabinoides sintéticos. Os endocannabinoides, o nosso corpo produz algumas dessas moléculas, os fitocannabinoides são encontrados nas plantas e os canabinoides sintéticos são os menos utilizados porque ainda não conseguimos encontrar uma concentração adequada para que seja aplicada em animais ou em humanos, tá? O que eu preciso falar primordialmente é que os moduladores de sinais dos canabinoides, eles agem sobre moduladores nociceptivos e neurológicos, que a gente vai classificar como CB1 e CB2, tá? Parcialmente em CB2, e os imunomoduladores, que são dos receptores CB2. Aqui eu tenho um mapa anatômico aproximado de onde eu tenho esses receptores. Em laranja, o CB1, em azul, o CB2. CB1 e CB2 são mistos, são em verde. Então, quando a gente fala da molécula de canabidiol, o CBD, ela age principalmente sobre CB2. Então, o CB2, ele tem partes musculares viscerais, mas age também nas partes mistas de sistema nervoso central. Então, o canabidiol, ele tem um bom efeito de controle de dor crônica por causa desse efeito no sistema nervoso central. O THC, ele já tem mais regiões de atuação, porém ele tem um efeito sedativo, de controle ansiolítico muito mais potente. E ele é mais difícil de ser titulado. Então, normalmente a gente utiliza na rotina o canabidiol, tá? Mesmo utilizando o canabidiol, a titulação tem que ser periódica nos pacientes. E estudos de 2022, então super atuais, falam que principalmente em felinos essa titulação tem que ser feita por causa da metabolização hepática dos gatos, tá? Outra coisa que deve ser considerada são que os canabidióis, eles têm efeito homeostático, então ele pode ser variado individualmente no paciente, cada paciente tem uma resposta diferente, então reforça mais uma vez a titulação desses fármacos. Quais são os problemas dos canabinoides? Eles são tão excelentes, né? Eles têm poucos efeitos colaterais, mas eles têm restrições legais, então a gente depende de normativas governamentais para isso, para produção, distribuição.
Eles têm a sua toxicidade hepática e depuração renal, então deve ser utilizado com cuidado com pacientes que têm alterações. Na maioria das vezes, os pacientes idosos, os pacientes com dor crônica, eles já têm essas alterações, então a gente tem que usar com mais cuidado. E falando dessa pureza e distribuição desses fármacos, como a gente está falando da produção ilegal ou às vezes até limitada do canabidiol, a gente não consegue garantir essa qualidade. Então, em conclusão, a dor crônica a gente avalia vários fatores, trata esse paciente de forma individual, mas sempre focando em boa alimentação, no tratamento convencional, acompanhamento clínico, participação dos tutores e a individualização desse paciente, para que a gente dê essa boa qualidade de vida e sempre respeitando as novidades e áreas de cada um, identificando o que funciona nesse paciente e tomando cuidado para não utilizar o que vai fazer mal para ele. Osteoartrite, ela é denominada osteoartrite, também osteoartrose, artrite degenerativa, artrose, doença articular degenerativa, que é a DAD, ou artropatia degenerativa. Então, ela tem esses nomes também. Ela é uma doença silenciosa, praticamente de caráter senil, né? Devido que então, ela se torna comum, devido porque, com o passar do tempo, a expectativa de vida dos animais foram aumentando, não só dos cães, mas também de outros animais, né, devido ao aumento de tratamento e tecnologia que se usa para esses animais. Então, até de 9 para 18 anos passaram essa expectativa de vida, e assim mudando os animais conseguindo ficar mais velhos, né, tendo uma idade superior, e assim aparecendo essas doenças se tornando mais comum. Ela também é de origem degenerativa, a progressão dela é lenta, ela também não tem distinção, ela comete em qualquer raça, idade ou sexo. Ela é de origem articular, né, comete nas articulações. Aqui eu coloquei uma imagem mostrando um joelho, a cartilagem normal, a cartilagem articular envolvida pela membrana sinovial e o fluido sinovial, o líquido sinovial. E ela tem a capacidade, de articulação, para amortecer, né, ou evitar fricção para ter a deteriorização, diminuir essa deteriorização mais rápida, a progressão, né. Aqui eu vou falar mais da osteoartrite propriamente dita, né, que ela nada é mais do que a perda de tecido cartilaginoso e a proliferação anormal do tecido ósseo das extremidades. Aqui eu também coloquei uma imagem ilustrativa mostrando a osteoartrite, né? Aí mostra a membrana sinovial bastante inflamada, a viscosidade reduzida do fluido sinovial, o esteófito, né? Que na verdade é a proliferação óssea, que quando ele é na coluna vertebral, ele é denominado de bico de papagaio. E aqui o espessamento também da cartilagem articular. E isso tudo faz com que faz a perda da elasticidade do movimento. A osteoartrite também ela é dividida em primária e secundária. A parte primária dela, a doença primária, ela se caracteriza em animais senis, né, que é os animais mais velhos, que é por isso que é muito comum em animais mais velhos, porque ela devido ao envelhecimento dessas articulações, o desgaste progressivo, e também nos animais mais velhos, sempre acomete mais as articulações em diferentes locais, não só em um local, como se fosse em um animal mais jovem. E ela também tem caráter genético. Alguns animais mais altos, eu acho que devido ao esqueleto, à forma, sofre mais impacto, então é onde que tem esse caráter de predisposição genética. De origem secundária, é secundária mesmo falando, porque é secundário a algum dano. O que seria? Seria a uma lesão, a um entorse, a uma fratura, a uma malformação congênita, que pode ser uma malformação nos côndilos ou na articulação,
coxa femoral, que se dá bastante, ou também para o animal obeso, porque quanto mais o animal engorda, mais ele sofre atrito nessas circulações, nessas articulações. Desculpa. A progressão dela acontece principalmente inicial nas articulações mais altas, como joelhos, cotovelos, ombros e ancas, né? E os primeiros sinais geralmente são a claudicação, o ganho de peso, porque o animal ele fica menos ativo, então ele fica com dificuldade de levantar, porque ele sente dor, né? Ele fica mais calmo, letárgico no canto. Você vai brincar com ele ou cutucar, ele fica irritável, ele fica agressivo. E muitos animais, eles começam, o tutor sempre fala, ele fala assim, eu não sei por que ele está lambendo, que ele está mordendo. Geralmente os animais fazem isso devido à dor também. Com a progressão da doença, né, esses sinais mais tardios, ele frequentemente ele claudica, porque nos sinais iniciais é quando ele fica muito tempo deitado. Aí nos tardios já é frequente. Assim que ele está andando, ele está claudicando, ele está mancando. Acontece também atrofia muscular, justamente porque ele não se movimenta, ele evita movimentar. Então ele começa a ter essa atrofia. O inchaço na articulação geralmente fica com edema ou só pelo aumento mesmo de volume causado pelos osteófilos ali, osteófito. O animal ele fica muito apático. Com a evolução, depende do tamanho da inflamação, ele não tem vontade de comer, ele fica com mais dificuldade de levantar e, em alguns casos, só vai piorando até o animal chegar à morte. Diagnóstico. O diagnóstico ele é levar no veterinário, né, para fazer avaliação física inicial. O veterinário vai estar procurando dor, no local o animal sente muita dor na palpação. O espessamento da cartilagem articular, a cartilagem ela começa, né, ela ficar mais inchada, desenvolvida. O acúmulo de líquido ali, também presente em maioria dos casos, e também a atrofia muscular. O veterinário consegue fazer toda essa análise. E também associado a isso, né, um diagnóstico, o diagnóstico por imagem, que é o mais comum fazer a radiografia, né, simples, que dá para ver tecidos moles, alteração óssea, mas não tão preciso quanto a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, só que não é tão acessível assim. Aqui eu coloquei ilustrando um caso de alteração na coluna vertebral. Eu achei bastante interessante porque geralmente se dá os bicos de papagaio na parte palpável ali da coluna superior e nesse caso não. O tratamento o animal não tem cura mesmo, é uma doença com tratamento paliativo porque ela é crônica, mas os tratamentos eles têm bastante resposta na maioria dos casos. De eleição é o anti-inflamatório não esteroidal, que é a AINES, né, o AINES, que eu coloquei aqui o carprofeno, né, o Rimadil e o trocoxil, né, das OETs, eles os comumente usados, mas tem outros aí do mercado, eles fazem controle da dor e inflamação, e eles também têm menos efeito gastrointestinal e melhor efeito clínico. Aqui também eu coloquei os analgésicos mais usados, que seria o paracetamol e o tramadol. Bom, o tratamento, a alimentação é fundamental, né? A diminuição do peso devido ao impacto ali na articulação. A alimentação natural, ela vem sendo muito implementada porque ela é feita específica para aquele animal, então se anda sendo muito usado nesses casos. E eu coloquei aqui exemplo de uma ração. O preço não é tão acessível, mas a Fórmula Natural lançou para osteoartrite, também tem outras marcas, mas não são tão fácil de achar, mas que também tem no mercado. Também é muito usado e também tem muito efeito, que é os suplementos alimentares. Aqui no caso eu coloquei o Arthrotabs da Vet e o Chondromax Pet, mas todos são
com condroitina, vitamina C e E, a K, que é muito importante, os ômegas 3, que são os ácidos gordos, né, que eles falam, são muito utilizados também, tem bastante resposta. Esses suplementos alimentares, eles até diminuem a utilização dos anti-inflamatório, diminuindo, assim, a carga, né, para evitar danos maiores. Na atualidade, agora se está usando muito o ácido hialurônico, porque ele ajuda muito nessa condroproteção, nessas articulações. E eles também em estudos como se fosse regenerativo também. É utilizado tanto no tratamento medicamentoso, quanto também pós-cirúrgico, quando é conveniente usado. Também é indicada atividade física, isso também é indicado pelo veterinário, porque tem alguns casos que não pode, mas na maioria é indicado principalmente a aquaterapia, que é muito bom nesses casos, porque é com menor impacto, e a fisioterapia, que é muito indicado também. Aqui eu coloquei também que agora na atividade também está se fazendo muito uso, que são suportes ortopédicos. Aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa que mostra vários, né? Que é o suporte para carpo, o protetor de rodilha, suporte de tarso, a banda, que ajuda muito nesse impacto, principalmente quando o proprietário vai passear ou fazer a atividade física. E também a cirurgia. A cirurgia ela não é de eleição, né, de todos os casos. A maioria dos animais eles são tratados com medicamentosos e suplemento alimentar, mas a alimentação já dá um resultado bom. A cirurgia ela é de segunda escolha, porque nem sempre ela tem um resultado positivo. Mas o melhor mesmo é a prevenção, eu acho que para todos os animais. O acesso fácil a lugares altos, principalmente a animais que têm predisposição, animal senil, não ficar, evitar pular em lugar alto, brincadeiras que, infelizmente, prejudica bastante. Dar uma boa alimentação, atividade física frequente. Em muitos casos, as pessoas colocam em piso liso, né? Seria o ideal colocar em piso antiderrapante, pisos que o animal não se desliza tanto e faz tanta força na articulação. Aqui eu coloquei 2 casos clínicos que são recentes, mas eu achei interessante colocar, porque como é uma doença comum, esses 2 casos eu estou acompanhando ainda. Esse primeiro caso é a Mel, ela é uma vira-lata, né, uma SRD de 15 anos, ela tem um porte médio, e a suspeita do proprietário foi o hiperadrenocorticismo. Ela chegou falando que ela já tinha ido em outro lugar, tinha tido essa suspeita. Como o proprietário pediu, a gente coletou para pedir os exames específicos para endócrino, e só que de início, na palpação, a gente já tinha visto algumas alterações e pediu o raio-x. E foi constatado alterações importantes no raio-x, não deu para me colocar aqui. E iniciou-se o tratamento para osteoartrite, né? E nos exames de sangue, né, nos exames endócrinos, deu totalmente nenhuma alteração. Então, eu quis colocar esse caso também, porque a maioria, quando vê que o cachorro, né, aumenta de peso, acha que é exame endócrino, e às vezes é um problema endócrino, e às vezes é um problema articular. O segundo caso que eu coloquei, ele foi o mais recente agora do que a Mel, que é o do Charles. Na verdade, ele foi ontem de ontem, então eu até atualizei o slide. Ele é um Yorkshire de 11 anos, de pequeno porte, e também foi a suspeita endócrina de hipotiroidismo. A gente fez os exames e não se constatou, ele não apresentava dor, ele não claudicava, não conseguimos achar no primeiro exame, no exame físico. Na segunda vez que ele retornou, que a gente analisou bem as articulações e viu que tinha alterações importantes e pediu o raio-x.
No raio-x deu alteração, tanto é que a proprietária enviou essas fotos e a gente conseguiu ver que ele estava claudicando, ele estava até aliviando o membro, e de tanta dor que ele já estava sentindo. Ele ficava mais deitado, ele evitava andar. Então, a gente começou o tratamento para osteoartrite. Aqui eu coloquei, né, as fontes de fomento, né, em agradecimento, a Unifran, o CNPq e o PIBIC. A gente agradece aí que ajuda. E obrigada a todos. Desculpa alguma coisa, aconteceram alguns imprevistos. E se alguém precisar de alguma coisa ou se tiver alguma dúvida, está aqui meu e-mail. Nós que te agradecemos. Imprevistos sempre acontecem. Fica tranquila. Parabéns, Karina, pela ótima apresentação. Muito legal a sua palestra. Muito boa mesmo. Pessoal, eu gostaria mais uma vez de agradecer os palestrantes, agradecer todos pela participação no ciclo de hoje. Muito obrigada, uma boa tarde para todos vocês e até o ano que vem, com a 15ª edição. Obrigado, professora. Até, professora. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, boa tarde. Professora. Tchau, boa tarde.